Bom. Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Tá fresquinho hoje, né? Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Ezequiel, capítulo 37. Esperar projetar a letra ali. Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Vamos à leitura. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram com os ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse culto. Obrigado por tudo que nós já cantamos. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui louvando e exaltando o Teu santo nome. Peço que o Senhor me abençoe nesse momento e me use apenas como uma ferramenta para transmitir o que o Senhor quer dizer à Tua igreja. Que o Senhor possa estar falando aos corações, assim como o Senhor também falou comigo, e que possamos sair daqui edificados da Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse mês nós estamos falando sobre um tema, eu, um líder, sobre liderança. E hoje nós vamos falar sobre como Deus chama, obrigado Tim, como Deus nos chama para liderarmos em tempos de crise. Nós acabamos de aqui orar por famílias que estão passando por situações complicadas. Quem aqui já viveu algum momento de crise? Seja profissional, familiar, de relacionamentos, crise emocional. Quem aqui já viveu crise? Só para eu saber. Todos nós, né? Todos nós já passamos por momentos de crise. E talvez você esteja vivendo um momento de crise. Talvez nesse exato momento você está passando por um momento complicado e vivendo crises. Mas o importante é nós entendermos que nos momentos de crises, Deus não nos chama para voltarmos atrás e entregarmos os pontos. Nos momentos de crises, Deus não nos chama para desistirmos da caminhada e do desafio, por maior que seja. A maioria dos líderes que Deus levantou na palavra, e nós podemos ver, foram levantados nos momentos de crise. Todos os momentos em que Deus levantou líderes, profetas, o povo de Israel estava em um momento de crise. Então as crises elas vêm para vocês e para mim. As crises elas não escolhem
quem elas vão atingir. As crises, elas chegam para todos nós. Então, quando você estiver passando por um momento de crise, e se esse é um momento que você está passando, não ore para Deus como se você fosse alguém injustiçado, porque a chuva cai na cabeça de todo mundo. Só que a grande questão é, como será a minha posição, o meu posicionamento, quando a tempestade estiver caindo na minha cabeça? Como será a minha reação e as minhas atitudes mediante as crises? Que a crise vai vir, ela vai vir para todos, mas a questão é como você se comporta quando elas chegam. E nós lemos esse texto de Ezequiel, e vemos que nesse tempo de Ezequiel, o povo de Deus, o povo de Israel, vivia um tempo de crise tremenda, vivia um tempo de apostasia, muitos se voltando e adorando outros deuses, construindo colunas para adorar outros deuses dentro da nação de Israel. O povo de Israel não vivia um momento tranquilo, vivia um momento de desobediência e idolatria. Então Deus, ele permite que Nabucodonosor entre e venha governar, levar cativo a maioria do povo de Israel. Apenas alguns ficaram na nação. Nós falamos sobre Daniel no domingo retrasado, quando Nabucodonosor levou o povo de Israel para a Babilônia e sitiou Jerusalém e escravizou o povo de Israel. E aqui nós vemos também, era a mesma situação, o povo de Israel estava sofrendo porque estava cativo na Babilônia. Pela sua desobediência, pela sua arrogância, por virar as costas para Deus, a crise se instalou no povo de Israel. Era um dos momentos mais amargos do povo, e Deus levanta Ezequiel em um momento complicado da nação. Muitas vezes, nos dias mais difíceis da sua vida, Deus vai te levantar para ser usado por Ele. Deus aqui, Ele nos ensina algumas coisas, do texto que nós vamos começar a ler e expor, versículo por versículo. Deus permite sofrimento para o seu povo, para que nós possamos nos voltar para Ele, essa é a primeira lição. Muitas vezes nós estamos passando por sofrimento, Deus, Ele permite para que nós possamos ajoelhar e orar a Ele. Porque infelizmente nós, quando está tudo bem, quando não estamos precisando de coisa alguma, nós esquecemos de orar a Deus. Nós esquecemos de quem provê as nossas necessidades. E Ele permite muitas vezes que nós passamos por problemas, para que nós venhamos a olhar de novo para Ele. O segundo ponto é que Deus, Ele vai te usar no pior momento da sua vida ou da sua nação, no caso de Ezequiel. Deus está levantando um líder aqui, Ezequiel, para profetizar ao povo a sua palavra. E Deus quer te levantar como um líder na sua casa, aonde você vive, no seu trabalho, para que em momentos de crise você possa ser uma ferramenta de Deus naquele lugar. Porque Deus levanta a maioria dos seus líderes em momentos de crise. Portanto, quando você passar, não vire as costas e pense em sair correndo, não. Deus não te chamou para virar as costas e correr de nada. Ele te chamou para ser voz dele no meio das crises. Terceiro é que mesmo em meio ao cativeiro, Deus não esquece do seu povo. Deus não se esqueceu do povo de Israel, e nós vamos ver no final desse texto como Deus iria restaurar o povo. Então, quando você estiver passando por problemas, Deus não esqueceu de você. Ele ouve as suas orações, e está chegando um tempo, no tempo dele, não no nosso, em que Ele irá restaurar a sua situação. Apenas creia e continue caminhando. Do versículo 1 ao 3, irmãos, vamos estar lendo. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ezequiel disse que o Espírito levou a um vale de ossos secos. E ele disse que não eram poucos ossos, eram muitos ossos, e eles não estavam pouco secos, eles estavam muito secos. Deus o levou praticamente a um cemitério, onde havia morte, onde havia ossada humana para todo lado, que creio eu não é um lugar que nós gostaríamos de estar visitando todos os dias. Então ele pergunta para Ezequiel: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? Eles podem voltar a ter vida novamente? E ele responde: Senhor, só tu sabes. Nós já percebemos uma característica de um líder, de alguém que se levantou, que Deus levantou no momento de crise para ajudar o seu povo, para ser voz no meio do povo. Ele não era alguém pessimista.
Irmãos, se nós chegássemos num vale de ossos secos, e alguém perguntasse para vocês, tem jeito? A maioria de nós falaria, não, já é osso, já está esfarelando aqui, não tem mais nada aqui. Não tem absolutamente nada. Não tem jeito, não dá. Mas qual foi a resposta de Ezequiel? Senhor, só tu sabes, o Senhor é Deus. Então nós já vemos que ele não era pessimista. E mesmo em um momento terrível da sua nação, e mesmo Deus o levando a um vale de ossos secos, ele não olhou com pessimismo para uma situação que poderia merecer pessimismo no momento. Mas ele disse, Senhor, só tu sabes porque o Senhor é Deus. Para Deus nada é impossível, e Ezequiel sabia disso. Ezequiel sabia no Deus que ele cria. Ezequiel conhecia onde ele estava depositando a sua fé. Ele não estava depositando a sua fé em qualquer coisa. Ele não estava conversando com qualquer pessoa. Ele estava sendo orientado pelo próprio dono do mundo. Pelo Criador dos céus e da terra. Cujo aquele o poder não tem limites e não tem fronteiras e alcança todas as situações. Ezequiel sabia disso. Você sabe em quem você crê? Porque muitas vezes nós falamos que nós cremos em Deus. Nós falamos que nós somos crentes, nós falamos que Ele é tudo na nossa vida, mas no momento de dar um passo de fé, a primeira coisa que fazemos é olhar para trás e ficar sentadinho no banco, porque é melhor, eu não quero arriscar. Talvez você esteja vivendo um vale de ossos secos quando o quesito é sua vida espiritual. Eu não sei como está a vida espiritual de cada um e é íntimo você com Deus. Mas talvez você esteja vivendo um momento de vale, de ossos secos. Talvez a sua vida espiritual já não tem vida há muito tempo. Talvez você já não se dedica para Deus assim como você se dedicava no começo. Você não sente prazer em se deleitar na palavra de Deus em oração como você sentia antes. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Porém é importante que nós venhamos a entender que Deus ele traz de novo a vida. Se era um vale de ossos secos e tinha ossos humanos ali, quer dizer que houveram humanos ali. Óbvio. Mas não tinham mais vida. E Deus ele restaura aquele povo. E Deus ele nos restaura. Nada é impossível para Deus. Pense em algo que você julga impossível. Talvez você já está orando por um familiar, orando por alguém, ou querendo algo, orando por algo. Mas esse algo não acontece e você agora chega a duvidar e achar que aquilo jamais vai acontecer. Mas lembre que o mesmo Deus que levantou o vale de ossos secos no tempo dele, Ele também levantará vales de ossos secos particulares por aí. Porque Ele é Deus. E não existe nada que possa impedir o agir de Deus. Eu não posso impedir o agir de Deus, vocês não podem impedir o agir de Deus. A Bíblia diz que os planos dele não podem ser frustrados por ninguém. Porque Ele é Deus. Porque se Ele quisesse fazer algo e não pudesse fazer por algum motivo, Ele não seria o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele seria um Deus menor. Ele seria alguém no meio da tabela. Ele é o Todo-Poderoso. Quando se diz o Todo-Poderoso, nada pode com o seu poder. Nada pode frustrar os seus planos. Apenas se coloque à disposição, assim como Ezequiel, para falar. Se é um vale que está na sua frente, se é um riacho que está na sua frente, eu não sei qual a situação, mas se coloque à disposição para ser um líder, uma referência, quando você estiver passando por crise. Tenha personalidade, Deus te chamou para ter personalidade, não se esconder quando as situações chegam. Deus te chamou para enfrentar as crises e não fugir delas. Versículo 4 até o 8, nós estaremos lendo. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, como um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso.
Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espíritos nele. O texto nos mostra que Ezequiel recebeu uma ordem para profetizar. Já que ele cria no Senhor e ele sabia em quem ele cria, porque ele não era pessimista mesmo diante de um vale de ossos secos, e fala: Senhor, só tu sabes. Então ele disse: profetiza esses ossos que eu farei eles voltarem à vida. Profetize. Ezequiel obedece a palavra do Senhor. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso Deus ele promete algo e não cumpre? Acaso Deus ele é como o ser humano que fala uma coisa hoje, amanhã fala outra e depois fala outra, porque constantemente nós mudamos de opiniões? Acaso Deus é comparável ao homem? Por isso que um dos maiores erros é nós querermos comparar as ações de Deus com ações humanas, porque não se compara em nenhuma esfera. A nossa justiça é a nossa justiça, a justiça de Deus é diferente. A Bíblia diz que assim como os céus estão muito acima da terra, os pensamentos de Deus, eles são muito além dos nossos. Não tem comparação com Deus, a forma que Ele age com as nossas atitudes. Não há termos de comparação. E outra, Deus não tem compromisso com a palavra dos homens. Vocês percebem que Ele disse para Ezequiel: profetize. E a Bíblia diz que ele profetizou conforme a ordem recebida. Ezequiel profetizou conforme a ordem de quem? Então ele replicou algo que Deus pediu para ele falar, é isso? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra de homens. Deus ele tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra de homens. E infelizmente nós vemos pessoas aí no mundo aí fora, pregando e falando no nome de Deus, coisas que Deus nunca disse. Revelando coisas que Deus nunca revelou, porque se Deus quisesse assim o fazer, teria revelado na Bíblia. Nós não temos o direito de revelar nada novo que não esteja aqui, porque a palavra de Deus já foi revelada e foi escrita em várias versões ainda para você escolher. Se você quer NVI, se você quer a nova tradução da linguagem de hoje, ela foi traduzida para o português. Deus deixou por escrito a revelação dele. Então ele tem compromisso com a palavra dele. Então se um dia você recebeu alguma revelação de alguém e aquilo não aconteceu, não era de Deus. Não era de Deus. Porque acaso Deus ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e não cumpre? Então se algo que foi falado não se cumpriu, porque não era de Deus? Porque ele tem compromisso com o que ele fala e não com a mente humana. Ele não tem compromisso com os devaneios humanos. Jesus dizia para os cegos enxergarem, eles enxergavam. Diziam para coxos andarem, eles andavam. Ordenava para que o mar se acalmasse e ele se acalmou. Porque ele pode fazer qualquer coisa mediante a palavra dele. Essa é a grande questão. Quem você ouve? O que você está ouvindo? Qual líder aí fora você está procurando ouvir? Será que o que realmente é falado da boca dele é da mente dele ou é da palavra de Deus? Para que ele passe para a igreja? Para que ele passe para você? Em 2 Timóteo 4, 3, 4 ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tem muita gente acreditando em mito. Tem muita gente se agarrando no vento. Tem muita gente se agarrando em coisas que não tem raiz, que não tem sustentação. Tem muita gente que se interessa pelo glamour da situação, pelo evento da situação, mas não para ouvir o conteúdo do que está sendo pregado. Em Gálatas 1:9, Paulo ele diz: como já dissemos e repito, se alguém anuncia um evangelho diferente do que aquele que já receberam, que seja amaldiçoado, que seja anátema, ou que seja maldito. Não existe 2 ou 3 evangelhos, existe um. E esse evangelho é de Jesus Cristo. Infelizmente nós vemos que a igreja ela tem passado por momentos, assim como no século XVI. Quem aqui ouviu falar da Reforma Protestante? Acho que é a maioria. Onde Deus levantou líderes, no momento mais sombrio da igreja, um dos mais da igreja. E levantou líderes, pré-reformadores e reformadores, para revolucionar a igreja daquele século. E nós,
muitas denominações surgimos daquele movimento. E infelizmente nós vemos que a igreja ela tem se voltado novamente para a escuridão, para erros doutrinários, para heresias. Só que agora não tem mais Lutero, não tem mais os pré-reformadores, agora tem você. Eles já morreram, eles já passaram, já foi. A parte deles eles já fizeram, agora é sua vez, é a sua geração. E se nós nos calarmos perante muitas coisas que estão acontecendo, nós seremos atropelados e engolidos pelo mundo. Então é o nosso momento de ser um líder. Dentro da sua casa, na escola, no seu trabalho, e se posicionar como um cristão. E não se dobrar às loucuras que está sendo pregado aí fora. E não se dobrar às loucuras que está sendo pregado para ficar bem com um amigo, para ficar bem com um parente. Se você prefere ficar melhor com o seu parente do que com Deus, alguma coisa está errada. Posicionamento. É isso que nós precisamos. Spurgeon disse certa vez que a verdadeira mensagem do Evangelho não é aquela que massageia o seu ego, mas é aquela que quebra o seu coração. Se a palavra não nos confronta, alguma coisa está errada. Na palavra? Não, dentro de nós. Versículo 9 e 10. Acompanhe comigo. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Novamente, ele profetizou conforme a ordem. Ele não falou nada dele. Ezequiel não profetizou as suas ideias ali. Ele apenas replicou a ordem do Senhor e profetizou para que o Espírito entrasse naqueles corpos que já haviam sido juntados tendões e carnes. E ele disse que era um exército enorme que se juntou ali. Nenhum morto pode ser colocado de pé por ele próprio. Nenhum morto pode se levantar e se transformar de ossos secos a alguém vivo se o próprio Deus assim não fizer. Foi assim com cada um de nós que recebemos a graça de Cristo. Você não poderia fazer nada por você mesmo. Nós estávamos mortos em transgressões e em pecados, mas Ele nos deu vida. Ele fez com cada um de nós aqui, assim como Ele fez com esses ossos secos. Porque a salvação, ela é o maior milagre que você pode ter recebido na sua vida. Ela é o maior milagre porque ela te levou de uma situação de condenação para uma situação de salvação. Te livrou da pior condenação que possa existir. Te colocou como filho. É o maior milagre que você pode receber. Nenhum osso se liga a outro osso e não crescem tendões e carnes e o Espírito entra se assim não quiser o Senhor, porque nada foge do teu poder, nada. Ele é soberano. E mesmo que você não queira, Ele é soberano sobre a sua vida. Efésios 2, 1, 5 diz: vocês estavam mortos em transgressões e em pecados, na quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando estávamos mortos em transgressões e em pecados, pela graça vocês são salvos. Repare só uma coisa, Ele nos deu, Ele morreu por nós quando ainda estávamos mortos. Vocês repararam? Ele não morreu por nós quando nós já estávamos, quase crendo nele, e daí ele falou, quer saber, deixa eu terminar essa obra aí, e deixa eu salvar esse camarada, porque ele está quase crendo em mim. Não foi isso, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós estávamos mortos. Ele nos amou quando não tinha vida em nós. E por isso hoje nós podemos louvar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque Ele fez por você algo que você não poderia fazer por si próprio. Quando Lázaro ressuscitou, ele ressuscitou sozinho. Como que foi? Cristo deu uma ordem, não foi?
Lázaro, saia para fora. Se Jesus não fizesse essa atitude, se Jesus não buscasse Lázaro na sepultura, ele apodreceria ali. Se ele não nos buscasse na nossa vida de pecados, as quais Paulo diz que todos nós vivíamos, nós morreríamos no pecado. O verdadeiro evangelho mostra Deus buscando o homem. Deus se entregando pelo homem. Deus fazendo algo que o homem jamais poderia ser feito por força própria. Nós somos privilegiados, irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós somos privilegiados. Era uma dívida enorme. Era um abismo enorme. Era um véu muito pesado. E no momento em que Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rasgou. E hoje nós podemos olhar para Ele como filho e não como inimigo. Mas Ele nos ressuscitou para que nós profetizássemos vida. A Bíblia diz que Ele nos salvou para que praticássemos as boas obras, para profetizarmos vida, para sermos bênção. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. O que você tem falado? O que tem saído da sua boca dentro da sua casa? O que tem saído da sua boca no seu trabalho, na sua escola? O que você tem falado? Quais atitudes você tem tomado? Deus não te chamou para continuar vivendo como você vivia antes. Deus te chamou para ser uma referência, um líder. Deus te chamou para ter transformação de vida. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Ser cristão significa viver em novidade de vida. Errando, pecando, claro, porque nós ainda vivemos nesse corpo. Mas todos os dias buscando santificação, todos os dias buscando ser alguém melhor. Para quê? Para a nossa glória não, para a glória daquele que subiu numa cruz que era minha e que era sua. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, deve ser para a glória de Deus. Portanto, o que tem saído da sua boca? Tem saído vida ou tem saído morte? Da boca de Ezequiel saiu vida. E o que aconteceu? Ele profetizou vida. E Deus levantou um exército aonde não tinha nada. Aonde as pessoas olhavam e falavam, aí não tem mais jeito. Aí acabou. Aí não dá mais. Aí não tem mais o que ser feito. Deus levantou um exército. Porque Ele é Deus. Você pode repetir para a pessoa que está do seu lado? Ele é Deus. Jamais desconfie do que Ele pode fazer. Porque Ele é Deus. Se estamos aqui, é porque Ele é Deus. A nossa vida é a maior prova de que Ele é alguém extraordinário. Como pode nós, imperfeitos e ofensores a Ele, porque a Bíblia diz que os nossos pecados ofendem a santidade de Deus, Ele fazer algo por nós e hoje nós estarmos aqui transformados, louvando o nome dEle, porque Paulo diz que aos olhos do homem, antes de conhecer a Deus, é inútil temer a Deus. O homem ele não nasce com um sensor voltado para Deus, ele nasce pelo contrário. A Bíblia diz em Gênesis 8 que Deus diz para Noé que o homem pende para o mal desde a sua infância. E Ele nos resgatou. Nós somos resgatados. Isso é motivo de extrema alegria. Se nós fecharmos os nossos olhos hoje, estaremos na glória, assim como a vovó do Wanderson. Nós não sabemos o momento em que nós partiremos, mas nós partiremos, isso é certo. Se você partir hoje, você tem certeza de onde você vai? Para onde você vai? Com quem você vai se encontrar? Você tem essa convicção? Se não tem, hoje é o dia de você sair daqui convicto disso. Porque a obra já foi completa, irmãos. Já está consumado. Versículo 11 em diante. Diz assim: Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel.
E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Não é a palavra de Ezequiel, é a palavra do Senhor. O que ele disse? Eu vou trazer vocês de volta à vida, eu vou abrir os seus túmulos. Ele nos traz de volta à vida. E ele diz que aqueles ossos representavam a nação de Israel pela condição que Israel vivia. Uma nação que vivia em momento de crise, em momento de escravidão, de cativeiro, em momento onde não havia esperança, não havia perspectiva. Alguma vez você já olhou para uma situação e não viu perspectiva nenhuma? Não é difícil? Você olha para uma situação e você não vê nada. Você não vê perspectiva, você não vê futuro, você não vê melhora, você não vê nada. Mas nessa situação, Deus traz futuro, Deus traz perspectiva, Deus traz vida, porque Ele pode transformar todas as coisas. De fato, nosso caso, ele era irreversível quando o primeiro casal pecou. Era irreversível. Nós não conseguiríamos cumprir a lei, porque ninguém foi salvo pela lei, porque nós jamais cumpriríamos a lei. Não tinha o que ser feito. Esse é o nosso caso semelhante ao de Israel. Sem perspectiva, sem futuro. Mas Ele trouxe de volta a vida e assim é que Ele fez com cada um de nós. Então, meus queridos, o que nós temos que entender é: Deus te chamou para ser líder quando as coisas estão difíceis. Deus te chamou para ter personalidade e ser boca dele num momento de crise. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos correndo da raia. Já ouviram essa frase? Óbvio. Correu da raia. Não é para isso que Deus te chamou, não. Maior é o que está em você do que o que está. Parece que nós sabemos, decora esse texto. Mas nos momentos em que nós temos que mostrar que é maior o que está em mim do que o que está lá fora, nós viramos as costas e perna para quem tem. Deus espera uma igreja com ousadia, com coragem. Nós servimos ao Rei do Universo, ao Deus de toda a terra, ao Criador de todas as coisas. E que se Ele quiser fazer algo através de você, Ele vai fazer. Portanto, não desista do seu familiar, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista das crises que você tem enfrentado, porque Ele vai trazer de volta a vida se você se posicionar como um líder. E se você profetizar o que a Bíblia diz para ser falado. Se você se apegar à palavra de Deus e não às suas ideias. Todos nós temos que olhar para a cruz e entender que o maior milagre já foi feito. Se Ele fez algo que jamais ninguém poderia fazer por nós e Ele fez, o resto é facinho para Ele. O resto é fácil. Nós é que colocamos empecilhos, nós é que temos medo, nós que nos acovardamos muitas vezes. Mas hoje nós temos que entender que nós não temos que ser covardes. Não saia daqui acovardado de nada. Se você está vivendo um momento difícil, onde precisa de um posicionamento, saia daqui se posicionando como um cristão. Tenha identidade, tenha ousadia. Porque você não serve qualquer Deus. Você serve, na verdade, o único Deus. Lidere, esse é o seu momento de liderar. Esse é o seu momento de se levantar. E não se calar. Você não precisa engolir nada que o mundo aí fora tenta fazer você engolir. Você não precisa se posicionar contrário à palavra de Deus para agradar as pessoas. Porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos pelo nome dele, não foi isso? Jesus mentiu para alguém aqui? Então por que é que muitas vezes a gente quer agradar o próximo e não fazer a vontade dele? Porque nós não queremos perseguição. Sendo que ele disse que os seus discípulos sofreriam perseguições. Portanto, se o mundo se volta contra você, é que você está no caminho certo. Porque você está na contramão do mundo, você é sal da terra e luz do mundo. Não desanime perante as crises, que elas vão aparecer, tá? Se você está vivendo um momento de flores, amém, glórias a Deus por isso. Mas logo o momento de flores passa e vem as crises. E logo a crise passa e vem as flores. A nossa vida é assim.
mas que você possa ter a mesma fé nos momentos de crise do que nos momentos de flores. Que a sua fé seja inabalável, independente da situação que você viva. E que você sirva a Deus com o melhor que você tem, para a honra e para a glória dele. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos encoraja. Obrigado porque o Senhor mostra que o Senhor é Deus, o Senhor fala, o Senhor faz. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor é aquele que transforma qualquer situação. A tua mão não está encolhida para abençoar o seu povo, mas as nossas transgressões, Pai, são o maior problema de todos. Que o Senhor possa nos orientar, que nós possamos nos santificar a cada dia e que possamos ser verdadeiros líderes em nosso tempo. Que possamos ser verdadeiros líderes na sala de aula, dentro do trabalho, dentro da nossa casa. Não líder para impor nada para ninguém, mas para se posicionar quando possível. Porque a igreja do momento, a igreja do Senhor Jesus, está faltando posicionamento. Que nós venhamos sempre olhar para o Senhor e tentar agradar ao Senhor e caminhar com o Senhor, independente do que o mundo aí fora vai falar. Que nós possamos caminhar rumo à glória eterna, Pai, que um dia estaremos lá. E esse é o maior milagre que o Senhor poderia ter feito por nós. Faz-nos líderes, dá-nos ousadia e coragem para ser boca do Senhor, assim como Ezequiel foi diante de um vale onde não tinha vida nenhuma, mas o Senhor fez brotar um exército. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.